Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast Fala Gol, como você sabe, é um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E o podcast Fala Gol sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E eu queria dar um recadinho para vocês, antes da gente continuar aqui com o nosso episódio. Nós observamos, pessoal, que 80%, fizemos uma análise dos nossos, das pessoas que assistem, né, o nosso canal, que consomem o nosso conteúdo, e 80% das pessoas que consomem não estão inscritos ainda no nosso canal. E aí eu queria pedir aqui um favor a vocês, que se você está consumindo, está assistindo esse vídeo, se inscreve agora no nosso canal, certo? Ativa as notificações, aquele sininho, né, que fica no vídeo, para você receber notificações quando tivermos novos vídeos, porque assim, além de você ajudar o nosso canal, você vai poder ajudar outras pessoas, porque o nosso conteúdo, ele vai ser divulgado pelo algoritmo, né, do YouTube, ele vai ser divulgado de uma forma mais ampla para mais pessoas, e o nosso conteúdo pode ajudar muitas pessoas, porque esse é o nosso objetivo, levar informação de qualidade para a população, para a sociedade, informação sobre saúde e bem-estar. Esse é o nosso foco. E hoje, com esse objetivo, vamos conversar com mais uma profissional na área de fisioterapia. Ela é fisioterapeuta. Isso, é isso? Boa tarde. Tudo bem, né, Tamires? Tudo. É a Tamires Elias. Isso. Ela é fisioterapeuta e nós vamos conversar aqui. Olha o assunto, olha o tema. O papel da fisioterapia em dores crônicas na coluna, não é isso? Correto. Dores crônicas na coluna. Eu já estou aqui cheio de dúvidas, viu, Tamires? Mas eu queria primeiro agradecer a sua participação aqui com a gente, certo? Ficamos muito felizes, como você ouviu aqui. O nosso objetivo no podcast é levar informação de qualidade sobre saúde e bem-estar. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão precisando muito de ter um cuidado maior, tanto no seu corpo, na sua mente, ou seja, ter uma vida mais saudável e, consequentemente, um melhor bem-estar, né? Com É certeza. para isso que a gente vive. Então, muito obrigado pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Perfeito. Então, a gente já entrando nesse tema, Tamires, dores na coluna, né? Quem nunca? Exatamente. Quem nunca teve uma dorzinha na coluna? Chato, né? Aquela dor incomoda. Às vezes tá menos, às vezes tá mais. Eu queria que você explicasse aí pra gente o que leva, assim, quais são os motivos da gente ter tanta dor na coluna, tanta gente com dores na coluna, se tem uma diferenciação de cada dor, assim, o que é que ocasiona, né? O que é que seria? Bem, a gente tem que levar em consideração diversos fatores, desde os fatores biopsicossociais, né, o estilo de vida da pessoa, Sim. até mesmo causas congênitas, por exemplo. Existem patologias na coluna que vão trazer dores, patologias que vão ser adquiridas, que também vão trazer dores, como é a famosa, quem nunca escutou uma pessoa falar, eu fiz um exame e tô com uma hérnia de disco, por exemplo, né? É o sim. clássico da pessoa que sente uma dor na coluna. Como também questões rotineiras, sedentarismo principalmente, a gente junta com as posturas, com o fato das pessoas se movimentarem cada vez menos. Quando a gente pensa em rotina, as pessoas, em sua grande maioria, é da cadeira do trabalho para o carro, para casa. Então, tudo isso faz com que o nosso corpo, ele perca mobilidade. Existem os fatores, né? Quando a gente fala de dores na coluna, elas têm causas inflamatórias e causas mecânicas. Então, isso acaba trazendo esse número gigantesco que a gente tem hoje em dia de pessoas que estão sentindo dores na coluna. Você falou aí da postura quando senta, eu já me organizei aqui na cadeira novamente, porque a gente realmente tem um péssimo hábito de dar uma relaxada na hora que está sentado, né? E você diz do trabalho para o carro, do carro para casa, e você vive ali sempre sentado. Mas eu sempre tive uma dúvida, ô Tamires. Quando você está sentado, você disse que uma das causas de dores na coluna é pela sua postura, né? Então vamos começar por isso, assim. Você passa muito tempo sentado, né? As pessoas passam muito tempo sentadas. Eu tô levando de uma forma bem empírica mesmo, assim, no meu dia a dia, assim. Já me observei sentando e realmente você, quando dá uma relaxada, a sua coluna não fica ereta, né? Como seria. Mas também quando eu estou
quando eu estou sentado, assim, de uma forma mais policiada, vamos dizer assim, eu também fico, não é tão Não é confortável, né? confortável, Não é tão confortável. exatamente. Então, como é que a gente encontra esse meio termo aí para poder não machucar a pobre coluna, né? Então, aí é que tá. Quando a gente fala sobre posturas, as pessoas são muito acostumadas a ligar essa questão da boa postura e da má postura, né? Se você tem uma postura mais enrolada ou se você tem uma postura mais correta, como as pessoas acham. Ah. Porém, quando a gente fala de dores na coluna e postura, a gente fala posturas mantidas por muito tempo. Pessoas que ficam muito tempo sentadas, por exemplo, elas começam aqui numa postura confortável, a musculatura vai fadigar, porque quem sustenta as nossas estruturas articulares, se você pensar na sua coluna, a sua coluna é uma estrutura que ela é vertical e que ela precisa da musculatura ao redor para poder estar se sustentando. Vai sim. ter um momento que a musculatura vai fadigar. O que é que você faz? Você perde a sua postura. Isso. Então, não é nem tanto sobre essa postura, mas é o quanto tempo você está em uma mesma postura mantida. O certo. ficar sentado muito tempo, o deitar muito tempo de uma forma errada. Isso que vai acabar trazendo as dores, entendeu? Até deitar também? Até deitar. Olha aí. Até deitar, entendeu? O deitar, as pessoas perguntam muito essa questão, né? Qual a postura correta para dormir, né? Que a gente vê muito por aí, deita de lado, põe um travesseiro entre as pernas, um travesseiro que proteja bem sua cervical. Existem parâmetros que vão, de fato, fazer você dormir de uma forma confortável. Mas se o paciente chega no consultório para mim, dizendo, Tamires, eu tentei dormir de lado com um travesseiro, passei a noite acordado porque não é minha postura, eu só consigo dormir com barriga para baixo. É uma postura confortável para a coluna, se a gente pensa assim? Não. Mas o que a gente quer? Que o paciente tenha uma boa noite de sono. Então, se aquela é a postura que ele consegue dormir, ok. não é a postura dita correta por aí, mas é a postura de conforto para ele. Sim. E é isso que ele tem que buscar. E aí, eu achei bem interessante. Você falou, não necessariamente apenas a forma com que você Exatamente. está ali mobilizado, né? Com que você senta, com que você se deita, é o tempo que você fica. Eu costumo muito falar para os meus pacientes, eu uso sempre essa frase, a nossa coluna, ela ama movimento. O nosso corpo, ele ama movimento. Olha aí. Então, quando inclusive a gente fala sobre dores crônicas, por exemplo, as pessoas pensam que é uma dor que a pessoa sente, eu sinto essa dor há 10 anos e ela não passa nunca. Não necessariamente isso é uma dor crônica. Tu pode sentir uma dor há 6 meses. Tu sente a dor, geralmente se medica, ela passa. Se medica, ela passa. Só que o que é que acontece? Dentro disso tá tendo um fator mecânico que não vai melhorar nunca. E por isso que a sua coluna, a partir desse momento, você precisa tratar de uma forma mais direcionada para devolver função, devolver uma boa mecânica para sua coluna e ela se movimentar da forma correta. Claro. Com quanto tempo, assim, você falou de sentado, isso me preocupou, assim, né? Você passar muito tempo sentado. Existe alguma regra de, tô tanto tempo sentado, é bom você se levantar, se movimentar e depois sentar de novo? Existe ou depende de cada organismo? Depende, na verdade, como o indivíduo ele tá. Se a gente tá falando de um paciente que ele já vem relatando dor na lombar, a gente já sabe, dentro de uma avaliação, que o ficar sentado por muito tempo vai ser maléfico para ele naquele momento em que ele está em crise. Porém, ele não pode deixar de sentar, porque ele precisa fazer as atividades dele. Outra coisa também que, graças a Deus, há muito tempo se caiu por terra, é de sentir o dor, repouso. Não. Sentir o dor, se adapta a fazer suas funções de uma forma que você não vá agudizar essa dor. Então, o paciente sente dor, ele precisa ficar sentado. Depois de 1 hora, ele levanta, não deixa o copo d'água perto da mesa, vai até a cozinha e pega a água e volta. Tô no escritório, não deixa a água em cima da mesa. Forçar o movimento, né? Movimento. Forçar o movimento, entendeu? Perfeito. Do mesmo jeito, uma pessoa que trabalha por muito tempo em pé, marca 1 horinha ali no relógio para sentar um pouco, ou pelo menos dar uma caminhada, sair daquela postura mantida, que é o que vai trazer dor, só para poder a coluna se movimentar novamente. Pronto, então existem algumas técnicas que dá para você amenizar essa dor. E a genética? Assim, você pode vir com algum problema já crônico do nascimento, assim, que isso independe, não independe da forma que você vai viver? Existe uma patologia, por exemplo, que eu vou citar uma que é relativamente comum dentro do consultório para a gente, né? Que é a espondilite anquilosante. É uma patologia que no decorrer dos anos, a sua coluna, ela vai começar a enrijecer, tá? Isso tem um fator imunológico, não é algo que dá para ser revertido. Aí, o que a gente tem que fazer com esse paciente? Encontrar estratégias, principalmente de fortalecimento muscular e de mobilidade,
para que ele não perca essa função, pelo menos não tão a curto prazo. E dói? Entendeu? Dói Dói, bastante. Né? Dói bastante, porque é um processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório, ele vai gerar dor na região, vai gerar bastante fraqueza muscular, porque o processo inflamatório, quando ele atinge a articulação, acaba que ele atinge toda a estrutura. Então, tudo isso vai gerar dor. E aí acaba sendo bastante limitante para o paciente. Mas aí, assim, dependendo do tratamento que ele faça, ele pode ter uma qualidade de vida melhor. Exato. Ele vai ter que ter um acompanhamento sempre com um profissional mesmo. É exatamente onde entra, assim, nessa questão, né? Quando a gente fala de uma patologia congênita, o papel da fisioterapia dentro da dor crônica. Porque ela vai estar ali existindo. Existem dores crônicas que o paciente sente há muito tempo, mas que a gente consegue reverter, né? Porque ele sente há muito tempo porque ele nunca procurou tratar. E agora essas que o paciente ele realmente vai ter que conviver o resto da vida, o nosso papel é entrar com estratégias para ele viver de uma forma mais confortável, mesmo tendo essa condição. Perfeito. Então me diz mais uma dúvida, você falando aí, eu pensando aqui. Quando a gente começa a perceber que é uma dor na coluna, é dor crônica ou é uma dor normal? Quando eu digo normal, é meio estranho falar de dor normal, né? Mas assim, que é mais, que não é tão preocupante. O que leva você a ter... Porque eu acho que em algum momento da vida, todo mundo já teve alguma dor na coluna. Né? Sim. Sim, vai se abaixar, dói alguma coisa, passa um tempo na mesma posição e já até mesmo fazendo atividade física, algum exercício que você vai fazer, você força a lombar, alguma coisa assim e dá aquela dor. Mas não é crônica, assim, você passa, depois passa e ok. Como é que a gente faz para diferenciar isso? Em que momento uma pessoa tem que procurar um profissional, vamos dizer assim? Ele sentiu essa dor, ele sabe exatamente o que causou aquela dor, vamos supor. Certo. Ele saiu da academia já, eu acho que eu peguei um pouco mais pesado hoje. Ou ele fez uma longa viagem, por muito tempo sentado, sim. Sentiu que aquilo maltratou a coluna. Porém, passaram-se alguns poucos dias. Ele voltou à atividade dele, sem nenhuma intervenção medicamentosa, sem precisar ter feito nada. E aquilo ali foi aliviando ao longo do dia, tranquilo. E ele passou semanas, meses sem sentir essa dor novamente. Ali foi só um episódio de sobrecarga, de uma má postura. Passou. Agora existem as questões em que a pessoa sente a dor, ela entra geralmente com uma intervenção medicamentosa ou faz ali um repouso absoluto, ficou bem. Pouco tempo depois, algumas semanas depois, um mês depois, ele sente aquela mesma dor, aí ele se mantém no repouso novamente, porque, não, besteira. Sim. Então... Aí já é uma dor que ele precisa prestar atenção. Ou então uma dor, eu senti a dor. Já tem uma semana que eu tô sentindo essa dor. Essa dor, ela não passou. Ela tá ali se mantendo. Ela também não precisa aumentar. Mas ela tá ali o tempo todo lembrando que existe. Esse é o momento de você procurar. Perfeito. Tá? Se automedicar, né? O pessoal tomar aqueles relaxantes musculares, né? Esse é o grande problema. Pronto. Isso daí traz algum malefício? Qual o problema em relação a isso? Ele vai mascarar a causa, né? Sempre que você tem uma dor e você entra com a intervenção medicamentosa, ele vai estar ali naquele momento tratando o sintoma. Ele vai tirar a dor, ele vai ajudar você a sair um pouco mais da crise. Mas ele não vai estar, quando a crise ela é de um fator mecânico, o remédio ele não vai estar agindo lá, né? Ele não vai agir na parte mecânica da tua estrutura que sofreu a lesão, que está sofrendo o processo doloroso. Então, ele mascara, porque quando você não sente mais dor, você acha que tá bem. Porém, o que ele diminuiu foi o processo inflamatório. Só que a estrutura que foi acometida, que tá com algum problema, ela vai estar ali só esperando a próxima vez que você vai machucar novamente. Entendeu? E cada vez pior. Vai piorando, né? Exato. Atenção, Tamires. Sim, porque às vezes eu escuto muito isso. Tô tenso que meu pescoço tá doendo, né? Sim. Tô tenso que minhas costas estão passa por algum estresse, algo do tipo. Afeta a coluna ou é só muscular, né? Porque tem que saber a diferenciar também, né? O que seria muscular e a coluna. Afeta bastante, porque tudo é interligado. Então, a partir do momento que você gera uma sobrecarga na musculatura, você gera tensão, as pessoas costumam ligar isso ao estresse, né? Estresse. Nessa região superior, eu tô com essa região dos meus trapézios bem tensos porque eu tô estressada. Aquilo ali,
ele vai, se você continua com essa tensão e você não trata e você não libera essa musculatura, o que que ele vai acontecer? Vai começar a prejudicar a mobilidade da sua cervical. E isso tem que ver também se a causa dessa tensão muscular não já é alguma disfunção na cervical. Porque não necessariamente a coluna precisa doer para você saber que tem um problema nela. A cervical, que você diz, é a coluna. É o nosso pescoço. Pescoço, O pescoço certo. é a nossa cervical, a parte do meio do nosso tronco é a nossa coluna torácica, Torácica. e do umbigo, da cintura para baixo é a nossa coluna lombar. Lombar, certo. Então, acontecem também casos da pessoa sentir uma dor forte na perna, uma dormência descendo para a perna, que é o que nós chamamos de irradiação. Você sente perna, você não está sentindo absolutamente nada na coluna. E Mas quando a gente avalia, a origem é da coluna. a origem é totalmente da coluna. Perfeito. Então, assim, a tensão, né, o estresse, ele ocasiona também, porque vai... Sim, com certeza. contraindo. Perfeito. E aí os tratamentos, Tamires, como é que a pessoa tem uma dor, certo? Acredito eu que cada local onde você tem a dor é um tratamento diferente, né? Mas como seria mais ou menos a pessoa chega com dor no seu consultório? Como é que você avalia? Pronto. Algumas técnicas modificam de uma articulação para outra, mas a conduta, ela acaba que segue o mesmo rumo. Primeiro, tentar aliviar a dor, técnicas de analgesia. Eu sou fisioterapeuta osteopata, então 80, 90%, na verdade, do meu atendimento são com técnicas de terapia manual. A gente vai trabalhar com terapias manuais em cima do paciente, liberações, ativações musculares, alongamentos, manipulações das estruturas, caso sejam necessários, que é aquele estralinho que todo mundo fala, ai, como é que estrala? Aquilo, quando necessário, vai ajudar o paciente, porque também está muito disseminado, né? As pessoas agora vão e tentam fazer manipulações de todo jeito, achando que vai resolver e não necessariamente vai resolver. Sim. E aí a gente já entra dentro do fortalecimento. Dentro do consultório, a forma com a qual eu trabalho não é aquele básico da fisioterapia em que o paciente vai, faz aqueles aparelhinhos que todo mundo conhece e vai embora. Até porque isso também não vai tratar a causa. A partir do momento que você tem uma função mecânica, né, uma disfunção mecânica, quer dizer, como é que você vai tratar isso? Devolvendo função ao paciente. Então, você vai tirando a dor com técnicas de terapia manual. O paciente, quando ele tem uma dor crônica, principalmente quando a gente fala de idoso, e até alguns jovens, eles ficam cinesiofóbicos, o que é isso, né? Que nome é esse? São pessoas que ficam com medo de movimento. A pessoa sabe que se ela se abaixar para pegar um papel no chão, ela vai sentir dor. Vai sentir dor. Então, o que ela faz? Ela para de se abaixar para pegar um papel no chão. Ela tenta pegar com o pé, ela pede para alguém pegar, porque ela começa a ter medo daquele movimento. Então, dentro do consultório, depois que a gente tira essa parte de uma dor, porque geralmente o paciente com dor crônica, ele vai procurar a gente em crise. Sim, né? sim. Quando a dor crônica, ela tá ali aguda. Enquanto vamos você dizer assim. estiver aguentando, né? Ele não aí dá procura. certo. É desse jeito. Ele só procura a gente geralmente quando tá aguentando mais. Então, a gente tenta tirar daquela crise através de terapias manuais, algumas técnicas de eletroterapia. Eletroterapia, choque, dá choque na É coluna? porque eletrotermofototerapia, vamos dizer assim. sim. É porque existe aquele aparelhinho que dá um choquezinho, que é o TENS, que é uma eletroestimulação. A luz de LED, que ela vai atuar de uma forma de uma camada mais profunda. A laser terapia também, que vai ajudar a gente a diminuir o processo inflamatório de uma forma mais profunda. Mas são técnicas que a gente usa muito rápido no primeiro momento do paciente, porque a gente sabe que o que o paciente precisa? Acordar a musculatura dele, melhorar a mobilidade articular, para poder a gente já iniciar o trabalho de fortalecimento com ele e ele ter a função devolvida de uma forma mais correta para o corpo dele, vamos dizer assim. Então, assim, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu estou observando, muita coisa que você resolve na coluna vem do músculo. Exatamente. É isso? Então, o músculo frágil, ele ocasiona uma coluna desprotegida, vamos dizer assim. Bastante. É isso. Exatamente isso. O caminho é exatamente esse que você Olha falou aí, agora. Olha aí. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É Então, isso. para você diminuir as dores na sua coluna, fortaleça as musculaturas ao redor da coluna. Aí agora também existe o fortalecer de forma correta, né? Claro. Porque as pessoas acham que quando eu falo sobre fortalecimento, eu levo os meus pacientes para dentro de uma academia para fazer exercício com eles. Eu levo meus pacientes para dentro de estúdio de pilates. Eu já começo os exercícios de dentro do consultório. E aí é o que eu sempre tento explicar. Quando a gente fala sobre fortalecimento nesse sentido,
é saber a contração, saber ativar a musculatura de uma forma correta e tá sempre trabalhando em cima daquele músculo para que ele se mantenha acordado, ativo, bem contraído para proteger. Sim. A gente tem um cinturão de músculos no nosso tronco que eles formam mesmo uma cinta de proteção da lombar. Então, se a gente fortalece essa musculatura, é como se a nossa lombar, né, que é essa estrutura que ela é solta, né, não tem, precisa dessa proteção. A partir do momento que a gente trabalha isso de uma forma correta, nossa lombar está protegida. Algumas pessoas acham, claro, quando a gente fala sobre fortalecimento, é morrer dentro de uma academia, vou ficar hipertrofia, vou gerar hipertrofia para poder proteger. Né? Não necessariamente é isso. O que você precisa é ter um músculo sendo ativado e equilibrado de forma correta. Fortalecer o abdômen do mesmo jeito que você tem que fortalecer a musculatura posterior da sua coluna. Fortalecer um glúteo, porque a gente sempre imagina tudo desmembrado, mas a gente tem um glúteo, nosso glúteo é dividido em 3. O glúteo médio, por exemplo, ele é um dos principais estabilizadores da nossa lombar. E a gente ele fica mais em cima. Ele fica mais lateral. Lateral, certo. Então, assim, a gente tem que trabalhar o nosso corpo para ele se manter de uma forma equilibrada. Mas, Tamires, eu fiquei com uma dúvida, você falando que a gente resolve muitos problemas de coluna fazendo exercício, mas os exercícios corretos. Exatamente. Né? Não apenas pegar peso na academia de maneira aleatória, não. Você tem que ser bem específico. Mas a pessoa está com dor, certo? Na coluna. E como é que ela vai doendo e ainda pegar peso? Porque, assim, normalmente a pessoa que tem dor, ela quer um repouso, né? Que foi exatamente o que eu falei no começo, né? As pessoas estão acostumadas a isso. Essa posição eu posso ficar melhor, né? Eu melhoro quando eu tô nessa posição. E aí a sua proposta, vamos levar para academia ou para um pilates, vamos exercitar. Como é esse trabalho para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, tá com dor agora, assim, mas se eu for pegar peso, eu vou piorar, sentir né? dor. Mais isso com certeza. Isso é algo que é dentro da etapa do tratamento. No primeiro dia que o paciente chega para mim, que eu vou avaliar que ele não consegue se movimentar em cima da cama para eu fazer os testes de avaliação, numa academia, a gente não vai. Um paciente que tem uma dor muito aguda, um paciente que está com uma hérnia na lombar, que a gente ainda está, inclusive, investigando de repente se é um caso cirúrgico ou não. Não é a hora de estar fazendo um exercício com ele. Um paciente que ele realmente está travado, não é a hora. Então, a gente primeiro passa por todo o processo de analgesia, de retirada de dor, de devolução da mobilidade, para poder, a partir daí, começar pequenas contrações dentro do próprio consultório, para ele entender, para ele acordar a musculatura dele. E aí, são pequenos passos. Agora, quando a gente pensa num paciente, que geralmente esse é o paciente crônico puro pra gente, que é um paciente que tem instabilidade na lombar. Vamos falar um pouquinho sobre a instabilidade da lombar, por exemplo. Que é a partezinha final da nossa coluna. Que é o local mais comum das pessoas sentirem dor. É na região lombar. O paciente, quando tem instabilidade, é aquele paciente que já teve crise várias vezes, ele não fortalece, ele sente dor porque toda a musculatura dele tá ali dormindo, tá fraca. O local que era para ter músculo já foi tomado por tecido gorduroso, porque isso acontece no nosso corpo a partir da hora que o músculo hipotrofia. São pequenos, né? Mas acontece. O músculo hipotrofia, né? O músculo ele diminui de tamanho, ele perde a força dele. Então acaba que a estrutura gordurosa ela toma ali de conta. Qual é a força, qual é a estabilidade que tu tá tendo pra tua coluna. Então, um paciente como esse, a gente entra rapidinho na fase de analgesia, porque a gente sabe que o que ele precisa é movimento. Então, ele, às vezes, na avaliação, no segundo atendimento, ele já tá fazendo exercício dentro do consultório. Pequenos movimentos, uma ativação do abdômen. E é engraçado porque ele faz a primeira série, ele fica, tá doendo, a gente descansa. Faz alguns movimentos específicos que são utilizados dentro do atendimento. Quando ele vai fazer a segunda repetição, ele não tá mais doendo. Só porque ele aprendeu a contrair o abdômen enquanto ele tá fazendo o movimento. Então, alguns pacientes, eles precisam o mais rápido possível. Os outros todos, eles vão precisar. Mas, aí, às vezes, demanda um pouquinho mais de tempo para chegar nesse momento. Perfeito, perfeito. E você falou da lombar. Eu acho que muita gente já teve, né? Dor na lombar, que essa bem aqui lá no final da coluna, não é isso? Aquela dorzinha chata que você fica... Exatamente. A pessoa em casa, assim, tem como ela, quando tá sentindo alguma dor, tem como ela dar uma amenizada, assim, dar uma relaxada, como é que... Tem. Existem alguns trabalhos de mobilidade, alguns alongamentos que ela consegue fazer sozinha em casa. Claro que se ela fez ali 2, 3 movimentos e ela percebeu que a dor dela piorou,
Não é hora Não de adianta insistir. mais. Para, porque às vezes naquele momento a nossa coluna ela tá precisando de algum movimento direcional muito específico para poder aliviar. Mas tá deitada na cama, abraça as duas pernas um pouquinho, as pernas juntas, gira o quadril de um lado para o outro. Você se deita e vai. Isso, abraçando a perna e gira. Pega uma perna, puxa pro lado, puxa pro outro. Eu brinco com meus pacientes que sempre antes de você levantar, quando você acorda, é bom fazer um carinho na tua coluna. Ela passou ali a noite toda deitada, quietinha. Então, antes de levantar num pulo, o que é difícil, né? Porque a gente geralmente acorda correndo. Já acorda assustado com o celular gritando, exatamente, né? Então, mas o nosso corpo, ele precisa disso. então seria, assim, quando você acordar, você subir as pernas, Abraça abraçar. um pouquinho as pernas, deixa uma esticada, abraça só uma, puxando bem o joelho em direção ao peito, solta, abraça Quanto a tempo, outra. mais ou menos? Você, alguns Conta ali segundos, 10 segundos. segundos, respira de 5 a 10 vezes. A respiração ela ajuda muito a relaxar a musculatura. Certo. Então, abraça ali a perna e respira. Conta por respiração, de repente, 5 a 10 respirações. Troca a perna, junta os dois joelhos ainda com a perna dobrada, gira o quadril de um lado para o outro. Uma perna esticada, puxa a outra dobrada para alongar o quadril. Tudo isso vai ajudar a relaxar um pouquinho. Olha que bacana. Isso aí antes de você se levantar. Pode fazer de se levantar. Teve um dia mais puxado, passei muito tempo sentado, passei muito tempo em pé. Antes de dormir, faz isso também que vai ajudar. O importante é alongar um pouquinho e mobilizar. Quando as costas estalam, Tamires, faz mal? Isso. Não faz mal, que eu tenho essa mania, sabe? Eu me deito, quando eu me viro assim, dá aquele estalo nas costas. E eu gosto. Dá a sensação de que solta, né? Dá uma sensação boa, mas toda vez que eu faço, eu penso, será que eu tô quebrando alguma coisa lá dentro? Será que eu fico um pouco preocupado, mas eu faço. Porque é bom, né? Dá aquela relaxada ali, antes de me deitar, eu dá uma estralada aí, melhora. Mas eu fico com essa preocupação, então posso ficar sem peso na consciência. Você não pode estar o tempo todo ali estimulando essa manipulação. Não tem porquê, não tem pra quê, mas é comum as nossas articulações, elas fazerem esse estralo, essa manipulaçãozinha. Às vezes você tá virado, você vai se movimentar e seu coluna estralar, é normal. Porém, a partir do momento em que estralou e doeu, aí tem alguma coisa errada. Estralou e você não conseguiu mais se movimentar. Aí tem alguma coisa errada. Eu acho que não é bom, não, eu continuar. Então não faz mal, assim, né? Dá aquela relaxada. Você não precisa estar fazendo isso o tempo todo. Claro. Mas... Até porque nem precisa, né? Exatamente. Você não vai conseguir ter essa sensação todo o tempo. Eu gostei da ideia de acordar, abraçar as pernas, dar um carinho na coluna, né? Um carinho na coluna, como eu costumo falar. É um bom dia, né? Bom dia, coluna, vamos lá, né? Vamos nos movimentar. E aí o seu paciente tem um tempo para você dar alta ou dores crônicas na coluna? Se ele não cuidar, vai ser sempre a companheira dele ali. Costumo muito falar no consultório que eu tento tirar o meu paciente ali dentro o mais rápido possível. Eles ficam rindo muito porque eu digo, olha, eu quero você aqui longe, eu quero você ali do outro lado, na academia. Eu gosto muito de você, mas aqui saia. não. Porque assim, quando a gente tá dentro do consultório, a gente tá ali apagando o incêndio da dor. Claro. Né? Tem pacientes que é uma dor crônica, realmente que tá mais difícil, o paciente perdeu muito a mobilidade das articulações por causa da dor. É uma dor mais persistente, aí demora. Tem paciente que com 10 atendimentos, ele já tá super bem. Tem paciente que ele vai começar a evoluir no 15º, no 20º atendimento. Mas também quando chega no 20º, parece assim que ele acordou e nunca mais sentiu dor na vida. Então, depende muito. Pacientes agudos, pacientes que sentiram a primeira dor e correram para tratar, para avaliar, para entender o que está acontecendo com o corpo, é muito rápido. A gente consegue tirar da crise muito fácil. Perfeito. Um paciente com dor crônica, ele demora um pouquinho mais. Só que aí eu brinco com a questão da manutenção eterna. Quem tem dor na coluna, quem tem alguma disfunção, né? Seja uma hérnia, uma patologia, né? Exatamente. Precisa de uma manutenção eterna. Isso é fato. Porque a condição, ela tá ali. Sim. Então, ele precisa de uma manutenção eterna. O que eu tento fazer dentro do consultório? Devolver ele o mais rápido possível para as atividades. Para ele manter o fortalecimento, para ele manter ali a funcionalidade da coluna sempre fortalecendo, sempre equilibrando, para ele precisar voltar cada vez menos para mim. Às vezes demora muito esse primeiro momento, libero ele para essa parte do exercício e ele demora muito para voltar para mim. Quando é um caso muito crônico, aí de vez em quando, um ano depois, 8 meses depois, ele aparece, só que aí ele aprende a aparecer quando ele tá começando a sentir. O primeiro desconforto que ele sente, ele volta
A gente atende ali de uma forma que eu costumo chamar de manutenção, para poder tentar tirar o alívio de dor mais rápido, e ele volta a seguir a vida dele normalmente. Então você vai depender muito de como a dor começa, né? De como ela está no seu organismo. Você falou de hérnia, né? O que é que ocasiona a hérnia? Assim, um estilo de vida pode trazer um problema de hérnia de disco, Pode. né? Que o pessoal fala. Isso. Primeiro que a hérnia de disco. Na nossa coluna, né? Nossa coluna é formada por vários ossinhos, um em cima do outro. No meio desses ossos tem os discos, que são como se fossem os amortecedores da coluna. Certo. E dentro dele, ele tem um núcleo. A hérnia, antes de ser uma hérnia, começa com uma protusão. É como se esse disco ele deslocasse um pouquinho do local onde ele deveria ficar, o núcleo dele. A hérnia, quando esse disco ele descolou bem mais, ele deslocou bem mais, ele começa a comprimir as raízes nervosas, que é toda a conexão neural que a gente tem. Que a gente tem cabos, né? Vou falar assim. Sim. Que vão da nossa cabeça, descem pelo meio da nossa coluna e vai para o nosso corpo todo. Né? Então, a partir do momento em que existe esse deslocamento do núcleo, ele vai comprimir essa raiz e aí é quando dá esse sintoma de radiação, de choque na perna, de perda de força. É o que trava, é o que causa dor. Entendeu? E aí isso pode ser uma causa... A pessoa já tinha predisposição, ou a pessoa que vai fazer um exercício e faz de uma forma errada, uma sobrecarga muito grande que não está acostumado. Essas evoluções de sobrecarga dentro da academia. Um pouco esse núcleo, você fez aquele movimento, a musculatura, que é o que é para ser ativada. Exato, ela não estava esperando por aquilo. E acaba que você gera esse trauma na coluna. A coluna que pegou o peso, vamos dizer Isso. assim. E aí geralmente começa como uma protusão. E aí, se você não trata, ela vai evoluindo e pode chegar a uma hérnia. Bacana. Então é por isso que a pessoa sente dores em outros locais do corpo, né? Exatamente. A fiação que vai levando a informação, ela sai dali e aí tá... e dá um choque lá no outro... onde ela tá tendo a origem, o fim dela, né? Exatamente. Assim. E aí, acredito eu que o tratamento para isso é cirúrgico, não? Não. Não? A grande maioria dos casos de hérnia, eles não precisam ser realizados cirurgias. Eu sou especialista em tratamento de coluna, então a gente dentro do consultório, a gente atualmente tem um leque de possibilidades de afastar o paciente da cirurgia. Agora, claro... que existem casos, eu até falei um pouquinho antes, né, que a gente avalia o paciente, a gente vê que ele não está evoluindo, a gente já vê durante o próprio exame dele que aquela hérnia, ela de fato não tá legal, e aí a gente às vezes até bate com o parecer médico, diz, não, realmente esse caso é cirúrgico. Não tem. Aí o paciente tem que ir, não adianta a gente falar que, não, nenhuma hérnia precisa de cirurgia. Não, existem as que de fato precisam. Porém, a grande maioria, por incrível que pareça, não precisa. Olha aí, todo Tem muita gente que vai pelo lado da cirurgia porque alguns médicos ou até mesmo a pessoa por estar sentindo dor há muito tempo, ela não aguenta mais, quer resolver e tenta partir para isso. Porque às vezes o tratamento, ele apesar de ser eficaz, né, como eu falei agora há pouco tempo também, ele é um pouco mais demorado, dependendo do caso. Então o paciente às vezes tenta optar por essa saída mais rápida. É porque o seu... o trabalho que vai ser feito, né, numa hérnia, é tentar colocar o disco no lugar, né? Não. Não? Eu tô errando tudo. Eu tô perguntando, que bom que você tá me corrigindo. O que a gente vai tentar fazer é tentar descomprimir um pouquinho, tá? Existem algumas técnicas, existem alguns aparelhos que ajudam a gente nessa parte da descompressão. É como se a gente fosse ali trabalhar bem direcionado na vértebra para ela afastar um pouquinho, abrir um pouco mais a coluna, alongar um pouco mais aquela estrutura para poder tirar essa compressão que está acontecendo no disco, que é o que faz ele sair. Sim. A gente trabalhando um pouco mais essa descompressão, ele vai diminuir mais esse contato com a raiz nervosa, ele vai diminuir esse sintoma, e aí a gente parte para o fortalecimento. A estrutura muscular, uma melhora de postura, claro, no geral, e a estrutura muscular bem ativada, bem equilibrada, ela vai dar uma sustentação maior naquela região da tua coluna, a coluna como um todo, e vai evitar que aquilo ali seja algo doloroso por muito tempo. Perfeito, sim, perfeito. Então, você falando aí da coluna e deu o exemplo lá dos discos, né? Que é como se tivesse um amortecedor entre
entre cada disco, né? E aí a gravidade, ela vai puxando, vai fazendo esse trabalho, né? De comprimir a coluna. Porque eu vi uma matéria uma vez de astronautas, das pessoas que estão no espaço. Sim. E eu achei muito interessante, porque os astronautas, eles voltam para a Terra, dependendo do tempo que eles passam no espaço, mais altos. Um pouco mais altos. Porque não tem gravidade, e aí a coluna, esses discos, acredito eu, eles não estão sendo comprimidos, né? Então, eles não sendo Exatamente. empurrados. E aí eles vão ficando mais... É isso mesmo? É também por causa disso, Ah, né? Porque não é que o disco ele não vai. O disco, ao longo do nosso dia, claro que se você fosse medir, a jovem, adulto jovem, não, mas se você pega, o idoso, né? Diminuiu de tamanho. É muito mais porque a coluna ela acaba enrolando um pouquinho, vai perdendo esse espaço. hum, E aí ele vai diminuir de tamanho. E no caso do astronauta, ele não perde de jeito nenhum essa hidratação do disco. E a gente, no decorrer do dia, independente de ter lesão ou não na coluna, de ter disfunção ou não, a gente perde esse líquido, a gente desidrata os discos. Então, a gravidade, ela atua de fato nessa questão. empurrando você para baixo, né? E Exatamente. você ficando pequeno. A gente tem esse amortecedor, ele vai sofrendo bastante. A partir de quantos anos a gente começa a diminuir? Porque eu me medi... Preocupado já. Não, mas é porque eu acho que eu já tô diminuindo, porque eu tinha 1,81 m, assim, quando eu era mais jovem. E eu fui me medir um dia, deu 1,80 m. Eu não sei se foi o momento do dia. Eu não sei se existe isso de você ter momento que você tá um pouco mais alto, tem momento que você tá um pouco mais... Existe porque a gente pode ligar isso à postura. A questão postural mesmo. As pessoas vão adquirindo posturas, né, encurtamentos musculares, que acabam que dão essa falsa diminuição Sim. de altura. Entendo. Entendeu? Mas a partir do momento em que você trabalha, tem uma área da fisioterapia, que é o RPG, que é a reeducação postural. Que a partir do momento em que você devolve essa melhora da postura, isso modifica, né? Aí Porque você é pode uma aumentar falsa um pouco. perda. A gente vai perder tamanho, e não necessariamente só por causa da desidratação de disco. Mais velhos, lá para os 60, 70, mas muito mais por todo o padrão de perda mesmo articular como um todo. As artroses, que são Sim. os desgastes articulares que acometem todas as articulações, tudo isso vai fazendo com que a gente vá diminuindo, encolhendo, né? Eu acho que eu já comecei esse processo. RPG. RPG, é o Isso. profissional que faz você crescer de novo, né? Ele trabalha dá uma bem organizada direcionado com a sua nessa postura. questão mesmo, na melhora da postura, do corpo como um todo. Perfeito. Eu vi você falando aí que existem muitas técnicas para você fugir da cirurgia. Ninguém quer fazer cirurgia, né? Teoricamente, assim, normalmente a pessoa também ela quer melhorar a qualidade de vida dela, né? Ninguém... quais são essas técnicas que você falou lá? Você falou que eu fiquei intrigado, que usa laser. É isso que você disse que é bem no início logo do tratamento. O laser geralmente é só quando o paciente está com um ponto muito doloroso específico. O laser ele vai agir de uma forma mais profunda ali no processo inflamatório, tá? Mas ele é bem usado mesmo nesse início e até muito pouco. Só se o paciente, porque existem pacientes que estão com tanta dor ou são tão cinesiofóbicos, né? Aquela história que eu falei do medo do movimento, que não deixam a gente fazer muita coisa quando ele inicia. Então, a gente procura essas técnicas, coloca o TENS, que é o que é mais comum, que é o mais famosinho, todo mundo sabe, que são aqueles choquinhos que dá para ajudar a relaxar a musculatura. Você coloca nas costas, na Isso, coluna. na musculatura, aplica o laser para poder diminuir mais algum ponto doloroso. Deve ser relaxante, né? Ou é doloroso? Não, é tudo indolor. Relaxante. A nossa mão dói muito mais no paciente do que qualquer aparelho. Sim. E aí, quando a gente consegue devolver um pouquinho mais para o paciente, o conforto, né? Ele está diminuindo a dor, aí a gente entra com as técnicas de terapia manual mesmo. Certo. Que são liberações musculares, diminuição da ativação de pontos gatilhos, que são aqueles pontos que todo mundo fala, eu tô com um ponto aqui que sempre dói, o nozinho na musculatura, isso. Certo. A gente começa a trabalhar nessa parte, mobilidades articulares, e aí a gente vai por esse caminho. E aí, de lá do consultório, você vai vendo se vai ter necessidade para academia, para um pilates. Exatamente. Bacana. Qual, Tamiris, a importância do exercício hoje? Você começar um exercício ainda na sua juventude.
o grau de importância no impacto para a coluna de quando você tiver idoso. Porque você tocou no assunto aí de que quando a gente vai ficando idoso, a gente vai tendo outros problemas, né? De calcificação, de osteoporose, né? Isso já nos nossos ossos. E como você fortalecer um fortalecimento, assim, vamos dizer, importante, um fortalecimento realmente bom e bem direcionado, quando você é mais jovem, isso vai fazer uma diferença quando você tiver idoso? Com certeza. Não existe ninguém, infelizmente ainda não acharam a solução para isso, mas ninguém vai fugir dos desgastes que o corpo humano sofre. Sim. Absolutamente ninguém. Alguns vão sentir jovens, alguns vão sentir bem mais velhos, mas ninguém está livre disso. Né? Ninguém está livre. Então, as artroses, que são os desgastes das cartilagens que a gente tem, né, que ficam nas nossas articulações, todo mundo vai ter. E a artrose é algo que não é revertido. A gente não consegue reverter um desgaste da articulação, por exemplo. Não dá. Não dá para reverter. A gente consegue atrasar um pouco o processo. Eu tô aqui aí falando agora um pouquinho de quadril, por exemplo. Esse desgaste do quadril, a artrose no quadril, vai ter um momento, claro, não todo mundo, mas quando a pessoa tem um desgaste extremamente severo, é necessário colocar uma prótese. Ele troca a articulação, porque aquela articulação já não funciona mais. Então, assim, a questão desses desgastes do nosso corpo, todo mundo vai ter. Porém, a partir do momento em que você começa uma atividade física bem direcionada, um fortalecimento, quanto mais jovem você começa, mais o seu corpo ele vai estar bem adaptado. Ele vai ter uma memória muscular boa. Por mais que você pare por um tempo e volte, teu corpo vai ter uma boa mobilidade, as articulações elas vão se moverem vão acabar se movendo de uma forma mais correta. Então, assim, teu corpo vai estar equilibrado. Tu vai ter porém, tem gente que diz, eu faço 1000 atividades físicas na vida e sinto muita dor na coluna. Aí isso é uma causa que realmente a pessoa talvez já tivesse uma grande predisposição para isso, né? Existem casos e casos, né? Exato. Pode estar fazendo errado. Tem gente que chega, mas eu faço atividade física, eu não sei por que eu sinto dor na coluna. Aí ele joga futebol 4 vezes na semana, faz crossfit 5, vai pra musculação 6, surfa a semana toda. O nosso corpo, apesar dele amar movimento, ele também precisa de descanso. Claro. Tudo é uma questão de equilíbrio, entendeu? Mas quanto mais jovem você começa a atividade física, quanto mais jovem você começa a fortalecer o seu corpo, menos difícil, vamos dizer assim, vai ser o seu processo de envelhecimento. Apesar de envelhecer. Né? Apesar de envelhecer. Não tem como você fugir disso. Exatamente. Mas você pode passar pela fase, né, do seu corpo mais envelhecido de uma forma mais... com a qualidade de vida melhor. Com certeza. Né? Com a qualidade de vida melhor. Eu venho observando aqui, eu venho conversando com muitos profissionais da área de saúde e sempre está batendo nessa tecla. O que você... é o investimento de tempo que você faz hoje em atividade física e em qualidade de vida hoje, que aí entra... Atividade, são 3 pilares assim que eu venho observando, que eu fui descobrindo nas conversas aqui. Atividade física, o que a gente está falando aqui, alimentação e sono. Exato. São 3 pilares que você que faz com que você tenha uma boa qualidade de vida e que o tempo que você investe nesses 3 pilares vai diminuir o tempo que você vai ter que você vai ter que perder cuidando da sua saúde no futuro, né? Diminui, porque em algum momento você vai ter que cuidar da sua saúde. Mas exatamente, eu ainda adicionaria aí um pouquinho a questão do cuidado com a saúde mental, né? Que as pessoas têm esquecido. Sim, que tá todo mundo meio maluco. Com toda certeza. Mas isso é o fundamental, é o básico. É o básico mesmo. Quando eu falo, inclusive, que as nossas dores, né? Quando a gente fala de dor crônica, ela vem de um fator biopsicossocial, é porque tá tudo isso influenciado. São pessoas que não dormem direito, não se alimentam direito, não fazem atividade física porque passam de 8 da manhã às 8 da noite sentadas numa cadeira, né? Trabalhando, entendeu? Então as pessoas vão cortando esses cuidados básicos. E aí acabam entrando nessa... É interessante, né? As prioridades que a gente dá, né? Olha que estranho. Exato. E eu tô refletindo muito nessas conversas porque tá batendo tanto nessa tecla, porque faz sentido. A gente fica dando prioridades para situações da nossa vida como se aquilo realmente fosse o mais importante, mas não. O importante mesmo é você cuidar da sua saúde, o importante mesmo é você ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física, ter boas noites de sono, aí você se priva,
Olha do que estranho, né? Você se priva desses E pilares. é do básico. Né? E que assim, não precisa você ser uma pessoa. Não há uma necessidade tão grande financeira, não é uma coisa assim que você precise. Quando eu ficar rico, eu vou fazer isso. Não. Comece a fazer isso, né? Comece a fazer isso, porque mesmo você com muito dinheiro que você possa acumular durante esse tempo e desgastando o seu corpo, a sua mente, o seu sono, se privando disso, aí você vai ter que usar esse dinheiro para se cuidar. Que é o que acontece. Na sua velhice. Eu tenho alguns pacientes que passam pela clínica, né? Alguns pacientes idosos, que aí a gente vai um pouco mais velhos, de fato, que a gente vai atender, são pessoas que trabalharam muito a vida toda, principalmente focada nesse lado do ganho de dinheiro, de construir um patrimônio, e não cuidaram de si. E aí estão, nesse momento, não podendo aproveitar de forma nenhuma, não podendo entrar num avião para viajar, porque tá totalmente incapaz pela dor, entendeu? Não tá certo, pessoal. Você que tá acompanhando aqui a gente tem que eu particularmente, assim, eu tô falando, e eu sei que é difícil. Não é fácil, principalmente numa vida atribulada que a gente tem hoje, de muitos compromissos, de você olhar e dar esse olhar diferenciado para esses três pilares. Mas eu venho refletindo muito sobre isso e venho tentando. Então, você que está aí nos acompanhando, ó, tem mais um profissional falando isso. São pessoas que estudam, que vivem isso durante o dia, né? Exato. Vivem isso, assim, que vem não só na parte, não só na teoria, mas na prática também. Tem pacientes que passam por isso. Com certeza. Então, eu acredito que dá pra gente tirar um tempo ali do nosso dia e cuidar do seu eu velhinho, né? Olha, eu quando eu vou fazer alguma coisa que realmente é pensando no meu futuro, eu digo, não, isso aqui é pro Crasso velho. Quando eu estiver velho, ele vai me agradecer, né? Então, esse é o ponto. Aí eu tava, você conversando e a gente falando de coluna e dos tratamentos mais que a gente, para minimizar, né, o impacto, eu lembrei daquele rapaz que sofreu aquele acidente na academia. E eu lembrei porque eu vi a foto da coluna dele, né, que quebrou ali. E eu vi depois uma reportagem ele com um fisioterapeuta lá. O que é que o fisioterapeuta ajuda nesse processo? Foi uma grande curiosidade de todo mundo, porque as pessoas ficam, se teoricamente, né? Até ele andou falando que tá sentindo um pouco a sensibilidade nas pernas. O que a gente encara isso praticamente como um milagre. Sim, sim. Mas mesmo ele não sentindo, né? De repente as pessoas perguntam muito isso. Por que o fisioterapeuta tá fazendo? A gente tem que pensar que ele, nesse momento, ele perdeu o movimento de perna. O que a gente precisa devolver para ele nesse momento? A maior independência possível para ele. Então, um trabalho de fortalecimento de tronco, um trabalho de fortalecimento de membro superior, melhora da estabilidade dessas regiões do corpo dele para que ele tenha total independência. Sim. Porque ele vai precisar disso. Se ele ficar muito tempo deitado, perdi o movimento das pernas, vou ficar muito tempo deitado? Não. O restante do corpo dele está funcionando. E ele vai precisar cada vez mais disso. Ele vai precisar cada vez de braços mais fortes, uma postura, um fortalecimento de tronco constante demais para poder ele conseguir se sustentar sentado numa cadeira e tentar diminuir essas perdas. Se não tem mais, de repente, o que ser feito a nível da cintura para baixo, trabalha o que precisa ser trabalhado para cima para que ele tenha total autonomia na vida dele. Agora é interessante você falar quase um milagre, porque a gente até conversou um pouco sobre isso. A coluna é onde passa a fiação, né? Exato. Então que o problema aí não foi a coluna ter quebrado, porque você numa cirurgia você consegue... existem algumas fraturas quando não pega a raiz nervosa que consegue ali fazer uma cirurgia e dar certo. O osso em si, você consegue juntar ali, né? Bota um pino, alguma coisa, não sei, mas você consegue juntar e calcifica de novo ali, Isso. né? Então... ele fica reto de novo, vamos dizer assim, né? Ele não sei se fica normal, mas fica. O problema é o que está dentro, né? Exatamente. Que são que os foi nervos, o que aconteceu, né? com ele. E aí rompe. E aí ele sentiu as pernas. Pois é. Eu não confesso pra ti que eu não sei exatamente se ele teve uma ruptura total da raiz nervosa ou parcial. Eu confesso pra ti que eu não sei. Eu também não sei, não falaram porém, sobre o que isso. eu vi de uma forma muito superficial era que tinha tido uma ruptura. E, de acordo com cada vértebra da nossa coluna, né, vão saindo as raízes nervosas dali e elas são responsáveis por membros, órgãos do nosso corpo. E bem na região da coluna dele, onde aconteceu o trauma,
foi onde foram partidos, vamos dizer assim, né? Sim. As raízes nervosas, elas foram seccionadas ali, que foi que são as responsáveis por mandar comandos de movimento para a membro inferior. Se de fato não tiverem sido seccionadas, partidas todas, ficarem algumas que ainda ajudem ele a sentir essa sensibilidade, isso pode sim acontecer. Mas eu confesso que eu não sei de fato o nível de lesão dele. Eu sei o nível de lesão assim, o nível da região da lombar que foi afetada, como foi afetada, né? Mas esse detalhe mais foi na da lombar, parte neural foi na lombar. E aí essa parte mais neural... Eu também não vi nenhuma reportagem que falasse mais específico, né? Isso, explicasse. Mas enfim, eu espero que dê tudo certo para ele. Tomara, né? E eu vi que tinha profissionais e tinha fisioterapeuta lá. E eu, realmente... É importante justamente por causa disso, né? Você tem que fortalecer os outros membros para ele ter uma qualidade de vida. Faz muito tempo, eu não vou lembrar uma ginasta... Acabou de fugir o nome dela da minha cabeça. Como é o nome? Ela até saiu agora numa reportagem também. Exatamente, uma reportagem não muito boa, mas ela saiu. Ela ficou tetraplégica, né? Exato. E ela continuou a falar, ela fez fisioterapia e faz por muito tempo. E as pessoas ficam, mas como assim? Mas você precisa movimentar as articulações de alguma forma, entendeu? Até para facilitar as manipulações, né? A forma de conseguir movimentá-la de um canto para outro. Então... é algo que ela vai precisar pro resto da vida. Sim. Então, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Mas eu queria ver com você se a gente... o que é que você orienta, assim, para as pessoas que estão com dores, né? A princípio, dependendo, né, do local que tá a dor, do tempo que tá, como é que você... as pessoas que estão nos ouvindo, assim, quais são os primeiros, vamos dizer, os primeiros passos que elas têm que fazer para que tenha uma qualidade de vida melhor, né? Não ficar sofrendo com essa dor que não faz sentido. Pronto. Primeiro ponto de todos é tratar. A dor, ela não vai sair sozinha. Não tem como você dizer assim, eu senti uma dor e ela sumiu. A não ser que seja aquele caso da pessoa que, dirigiu por muito tempo, foi uma dor mais por aquilo e passou, mais pontual, tudo bem. Né, ali. Mas aquela dor que aparece uma vezinha e some, depois de um tempo aparece de novo, ela tá precisando de um tratamento. Claro. Isso é fato. Porém, existem pessoas que, quando a gente fala assim, precisa tratar, a pessoa chega no consultório e a gente diz assim, é só ir fortalecer. Vai. Não necessariamente vai precisar de uma intervenção da fisioterapia. Aí, para evitar que chegue nesse ponto da dor, trabalha a tua musculatura, alonga, trabalha a mobilidade das articulações, tenha uma boa noite de sono. O sono é fundamental, porque o sono é onde a gente vai recuperar a nossa musculatura. Quando uma pessoa que faz uma musculação muito pesada, por exemplo, é naquele momento do sono em que o músculo ele vai se recuperar, que ele vai descansar. Então, é muito importante que a gente tenha uma boa noite de sono. Fazer a atividade física de uma forma regular. Também não precisa estar se matando, fazendo 1001 coisas, achando que, às vezes, pecando pelo excesso. Tá trabalhando muito tempo sentado, levantar, tentar manter tua coluna em movimento, porque às vezes a pessoa nem tem nada, mas essas posturas inadequadas que a gente pega que a gente tem ao longo do dia, ou fica muito tempo em pé, ou fica muito tempo sentado, ou pega um final de semana e passa o final de semana todo deitado em cima de uma cama assistindo série, né? Trabalhador brasileiro depois de estar acabado da semana toda. Então, não se permitir esse tipo de maltrato mesmo para o teu corpo. A gente está falando de coluna, mas isso vale para todas as articulações do corpo. Então, movimenta teu corpo, vai fazer uma pequena caminhada. Se está muito tempo sentado, levanta. Se está muito tempo em pé, senta um pouquinho ou pelo menos caminha. Faz mobilidade, faz alongamento. E tenta manter isso como um costume mesmo. Que vai ajudar, com certeza. Fazer disso a sua rotina, né? Exatamente. A sua rotina de vida, cuidar da coluna para que você tenha... Cuidar da musculatura, né? Para que você tenha uma coluna saudável e protegida, né? Pelo que eu entendi da nossa conversa, a coluna ela precisa de proteção. Ela precisa de proteção, Quando ela está desprotegida, aí ela se manifesta através da dor. E os músculos estão ali para poder protegê-la. Exato. Perfeito, perfeito. Eu acho que há uma dificuldade, como a gente já falou aqui, de você se cuidar, né? Cuidar do seu corpo. Mas quando você começa,
e cria... Existe uma teoria que diz que você faz uma coisa repetidamente durante 28 dias, isso vira costume, vira rotina na sua vida. Eu nunca cheguei aos 28 para... Mas é Mas isso, é a questão do existe isso, né? hábito. É o As hábito, pessoas né? acham que vão conseguir transformar qualquer coisa que vai fazer na vida em hábito da noite pro dia. E não é. Você precisa primeiro da constância, da insistência naquilo. E aí, quando menos espera, virou a chave e você vai ver que você já tá fazendo de uma forma tão automática, ali Que já se tornou o hábito. dentro da sua rotina, né? Não adianta, por exemplo, na academia, você passar 8 horas por dia na academia e meu corpo vai mudar. Não é assim. Exatamente. É rotina, é Repetida- constância. meia horinha, 40 minutinhos, mas É sempre isso. constante. E quando menos espera, aquilo faz parte da sua vida. Aí, só antes da gente finalizar, eu estava com outra dúvida aqui, Tamires, em relação a como chegar a você, né? Por exemplo, você tem que ter alguma indicação. A pessoa está com uma dor. Então, ela vai direto a você ou ela procura um ortopedista, por exemplo, um médico para fazer o exame e do exame levar a você? Como seria esse processo? O fisioterapeuta, o que muita gente não sabe é que o fisioterapeuta, ele é profissional de primeiro contato. Perfeito. Então, nós somos totalmente capacitados Importante do paciente. falar isso. Muita gente acha que precisa daquela velha guia, né, do O guia do médico médico para pra ir pro poder ir no fisioterapeuta, fisioterapeuta. sim. E não. O paciente sentiu dor, ele pode nos procurar diretamente. A gente tem todo um respaldo, tem todo um leque de testes dentro da nossa avaliação para poder descobrir, investigar aquela disfunção dele junto do histórico, junto de um exame de imagem ou não que ele tenha, porque a gente usa a imagem mais para poder ter algo para comparar. Perfeito. A gente prefere muito mais, né, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da forma como eu trabalho, a gente avaliar o paciente da forma mais minuciosa possível para a gente Investigar. ter, de fato, as disfunções dele. E essa investigação é numa conversa, no toque? Tem toda uma conversa, tem todo um histórico, tem toda uma parte de avaliação em que eu vou avaliar os movimentos dele, vou avaliar a capacidade muscular dele em determinados movimentos, vou avaliar alguns movimentos, porque o tratamento dele vai ser baseado inicialmente naquilo que é mais confortável. Então, ele vai ter uma preferência direcional de movimento que eu vou conseguir trabalhar em cima dele. Eu já sei que vão ter algumas estratégias que eu vou precisar pegar mais, que vão demandar mais tempo. Então, dentro da avaliação, a gente vai descobrir tudo isso. Aí, quando acontece de um paciente da gente querer dar alguma coisa ali na avaliação e a gente querer um exame de imagem, ou querer, não, essa irradiação, essa dor que tá descendo pra perna, talvez você precise passar pelo ortopedista só para poder ele ver direitinho. Aí a gente tenta ter essa conversa. Trabalha em conjunto, né? Isso. Trabalha em conjunto. Mas a pessoa que tá com dor, a pessoa que teve uma lesão, ela não precisa passar pelo ortopedista para procurar a gente. Pelo contrário, ela pode procurar diretamente. E dependendo, vocês indicam pro ortopedista, né? Exatamente. Então, vocês podem fazer essa primeira avaliação. Fica até mais específico, né? Fica até mais específico. Bem bacana. Ok, Tamires. Pois, Tamires, estamos finalizando aqui a nossa conversa. Tem mais algo que você gostaria de acrescentar para as pessoas? Só que as pessoas busquem, por favor, cuidar do corpo, porque é muito importante. A população, ela tá envelhecendo, isso é ótimo, né? Sim. As pessoas, elas estão durando mais tempo. Durando mais tempo, é verdade. Mas não adianta durar muito tempo se você não vai ter uma velhice saudável. Então, comece de hoje. Mas esse cuidado. E sentiu dor, tomar remédio, esperar a dor passar, não vai adiantar. Sentiu uma dor, percebeu que aquela dor ela veio de um movimento de fato que fez errado, algo que machucou, procura o quanto antes. É muito mais fácil você sair de uma crise aguda, aquela primeira crise, rápido e de uma forma mais eficaz do que você tá ali sempre machucando a mesma estrutura, até que vai ter um momento em que você não aguenta mais e o tratamento para tirar da crise vai ser algo muito mais pior. demorado. Pior. Exatamente. A automedicação é ruim, né? Demais. Aqueles você falou e eu lembrei. Tem uns emplastros. Você coloca que aquilo é bom. Ele dá um placebo, né? Porque como ele dá aquela sensação de esquentar e tudo, ele é confortável para o paciente naquele momento. Mas ele tá longe de tratar a causa. Tá na mesma linha da automedicação, né? Exatamente. Só maquia. Ou pior que a automedicação, dependendo do medicamento, por favor, só tome medicamento indicado por médico. Claro. Mas dependendo da medicação, pelo menos ela ainda vai ali estar atuando de alguma forma no processo inflamatório. Aquele emplastro
Nem isso, mas a sensação que ele dá na pele e na musculatura vai gerar um alívio, mas é porque ele momentâneo. esquenta, né? Exato, Ele aí vai esquentando ali, relaxa. você esquece um pouco da dor, porque fica quente o negócio, então... Mas é isso mesmo. Né? Então, mas né, assim, é temporário, né? Assim, realmente você tem Exato. que ir mais fundo. Tamires, eu vou deixar aqui o seu Instagram. É tamiles.fisio. A gente vai deixar Isso. aqui também na tela, certo? Tamiles com LYS.fisio, de fisioterapia, né? De fisioterapeuta. Correto. Tá aqui, Tamiles Elias, fisioterapeuta. Fisiotraumato ortopédica osteopata, não é isso? Isso. Perfeito, então segue lá a Tamiles. Eu vejo que você tem alguns vídeos aqui, né? Você coloca conteúdo. Tenho bastante vídeos autoexplicativos falando de lesões, de condutas de tratamento, tudo que é realizado e de várias patologias. Perfeito, tá aqui uma imagem de você em ação, é lá na sua clínica, né? Isso. Pronto, que aí você... o nome é massagem? Esse que você... Ou tem um nome específico? A gente faz algumas liberações musculares, Liberações né? musculares, Isso, né? liberações musculares. Dentro da conduta de tratamento, a gente faz liberações musculares, né? Para poder soltar mais aquela musculatura. Que é o que você disse que você usa os lasers, mas usa muito mais terapia as mãos, manual. né? Isso, essa foto que você mostrou, essa cama é uma das camas que tem lá na clínica, Sim. que ajuda nesse processo de descompressão da coluna. A gente usa ela é feita para isso. Porém, a parte de abrir a articulação, liberar a musculatura para que ela fique mais solta e menos dolorosa, é toda manual. Manual. Aí você vai vendo e tocando e sentindo e liberando. Não confie num profissional que hoje em dia vai tentar tratar um paciente só com aparelho. O paciente precisa de mão. É terapia manual. Existem leques de técnicas de terapia manual a serem utilizadas com o paciente, mas é isso que vai tirar ele da crise. A liberação manual, né? Você tem que ter todo um conhecimento para poder saber onde estão são vários cursos, várias técnicas, uma vida toda estudando. Eu imagino, para você entender, porque você fazer isso sem tá... A gente conversa aqui muito com... a nossa última conversa até, a gente conversou com um ginecologista que ele faz aquela cirurgia minimamente invasiva, que eles entram dentro do corpo sem abrir, mas eles ficam vendo tudo por uma tela de TV e tal, de alta definição, e vão aqui fazendo um trabalho bem bacana. E você fazendo esse trabalho, você não tem esse aparato de estar vendo o que está dentro, né? Mas é engraçado. Tudo ali manual e sentindo. Tem paciente que diz assim, meu Deus, como é que tu adivinha que a dor tá exatamente aí? São 10 anos de formada, não é bem adivinhando, não. Não é adivinhando, não. Acredite. Mas Tamiles perfeito, viu? Tá aqui, então segue a Tamiles. Tamiles.fisio. Isso. É isso? Pois, Tamiles, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, foi muito boa a conversa. Muito bom, assim, tirei muitas dúvidas, espero que quem tenha nos acompanhado também tenha tirado. E aí fica, pessoal, a gente vem, o podcast, ele tá, a meu ver, assim, eu tô sentindo ele como uma plataforma de utilidade pública mesmo, porque daqui as pessoas podem tá vendo coisas que elas estão sentindo e partir para resolver esse problema, né? E vem batendo nessa tecla da questão da dor. As pessoas às vezes se acostumam com a dor. Olha que coisa desagradável, né? Se acostumar com a dor. E na coluna isso é muito comum, né? Bastante. Pessoa se acostumar com a dor e procurar só quando tá uma coisa assim muito... É aquela história que eu falei um pouquinho antes. A pessoa sabe que a coluna vai doer quando ela vai se abaixar. O que ela faz? Ela para de se abaixar. Aí começa a chamar pessoas para poder fazer por ela. Mas ela não vai atrás de ver o porquê que ela não pode se abaixar, né? Ela vai deixando. Aí a vida vai ficando limitada. Exatamente. Né? Esse é o problema. E olha que coisa desagradável. Você ganhou esse presente aqui de viver e vivendo de forma limitada, né? Então, e essa questão da dor, a gente vem falando muito sobre isso. Não é normal, pessoal. Você está sentindo dor hoje, falamos da coluna. Então, sentiu uma dor na coluna, sentiu algo que... Uma coisa pontual, ok, né? Acontece assim no dia a dia. Sim. Mas aquilo está sendo recorrente, está vindo com frequência. Está fazendo com que você deixe de fazer algumas coisas, né? Isso não está certo. Não está normal.
sabe? Procure profissionais como a Tamires para poder resolver sua situação. Às vezes a gente, mas eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, mas você vai arranjar um tempo para cuidar da sua doença. Com certeza. Nem se preocupe que esse tempo vai chegar. Então, cuide agora enquanto dá, né? Então, assim, tá com alguma situação desse tipo, procure profissionais assim como a Tamires que vão lhe ajudar a você ter uma qualidade de vida melhor e passar por essa vida, né? Que é uma passagem, né? Que a gente está aqui. É um momento já. Vamos pelo menos passar bem, né? Já a gente vai, né? Já a gente vai ser chamado aí. Não sei, ninguém sabe qual é a sua senha, né? Mas chamado. Mas vai ser chamado. Então vamos aproveitar esse momento, né? Tá bom? Pois também muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Para você que nos acompanhou também, muito obrigado, pessoal. Esse é o podcast Fala Gol. É um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.